vamos ler até o versículo 10. Vamos dar então início. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10 da carta aos Colossenses. E então a palavra do Senhor diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esta é a palavra do Senhor. A semana passada não tivemos o estudo especificamente falando, mas também foi um bom estudo. Tivemos o nosso irmão Mark Swain. Desde já um abraço ao nosso irmão Mark Swain. E foi muito bom termos ouvido a palavra do Senhor também. E a semana passada ouvimos da importância da palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é importante nas nossas vidas, o quanto ela serve-nos de guia, o quanto ela serve-nos de sabedoria, dá-nos a sabedoria e a inteligência espiritual, de facto, que nós precisamos e que o apóstolo Paulo aqui falava. Neste momento vamos continuar então o estudo da carta aos Colossenses e eu passo a palavra a algum irmão que queira dar início. Mas se tiveres algum pensamento, podes? Não, para já não, vou ouvir. Então, qualquer irmão, nós estamos sensivelmente no versículo 5. Sim. E portanto, vamos aproveitar que é para não haver perdas. Vira o tempo. Daqui a pouco vamos ter a intervenção do nosso irmão Alberto, lá do Brasil, para quem mandamos um abraço, como sempre. E também aproveitamos o facto de o estudo estar a ser gravado para mandarmos um abraço para o Cristóvão em Angola e também para os jovens que lá estão, porque eu sei que eles costumam ouvir o ministério da Palavra de Deus aqui, e isso é para nós uma grande alegria. E eu quero que eles saibam que eu não me esqueci de lhes mandar um abraço, de vos mandar um abraço que eles me pediram para transmitir há bocado. De maneira que um grande abraço aqui dos crentes portugueses na Quinta do Conde para essas preciosidades que são pérolas autênticas aos olhos do Senhor e nossos aí em Angola, e que o Senhor vos abençoe ricamente. Como Paulo dizia a Timóteo, também nós dizemos a esses jovens aí, ó Cristóvão, que ninguém despreza a tua mocidade. O facto de vocês serem jovens não é impedimento que sejam usados, e Deus está a usar-vos, e eu sou testemunha disso, e dou muitas graças a Deus por esse facto. Então, para não perdermos tempo, eu vou só dar um pequeno pensamento e depois os irmãos poderão também dar. Como eu disse, depois daqui a um bocado vamos ouvir o nosso irmão Alberto, que tem uma intervenção que para mim foi um consolo ouvi-lo, porque eu já ouvi antes, né? E portanto, vocês vão ver que eu não estou a exagerar naquilo que eu estou a dizer. No versículo 5, o apóstolo fala aqui, diz ele no versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Eu gostava que nós pensássemos um bocado nisto.
Fala-se muitas vezes no amor, não é? E nós até já falamos aqui nesta passagem, no amor, a importância do amor, uma das características destes crentes que se distinguiam, na verdade, pelo amor, e tantas vezes temos ouvido falar sobre a importância de revelarmos amor aos irmãos e de nos amarmos, etc. Eu não sei se vocês algum dia já tinham reparado, é de onde é que nascia este amor. Diz ele aqui, vocês têm um amor para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Eu penso que se mais nada nos movesse a ter amor uns pelos outros, a esperança que nós temos reservada nos céus devia nos fazer amar uns aos outros. Sabem porquê? Porque vamos lá estar todos juntos uns com os outros para toda a eternidade, e às vezes temos tanta dificuldade em nos suportarmos uns aos outros, e se nós pensarmos na esperança que nos está reservada nos céus, olhamos à luz da eternidade para os nossos irmãos assim, tu vais lá estar comigo, e eu vou lá estar contigo, e vamos lá estar uns com os outros, e isso dá-nos uma força tremenda. Que Deus nos ajude também não sermos separados desta esperança, não nos esquecermos dela, porque ela tem uma força tremenda, com reflexos práticos aqui nesta vida, no campo do amor, porque esta esperança tem várias consequências. Eu não vou agora falar delas, quero apenas cingir-me a esta que está aqui, mas, por exemplo, nós lemos na palavra de Deus que quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo. E quando nós temos esta esperança leva-nos, e cá está, a esperança que nos está reservada nos céus. Eu vou para o céu, lá não há pecado, como é que eu posso pecar aqui? Quem tem esta esperança, conscientemente, purifica-se a si mesmo. Quem tem esta esperança, também como nós vamos aqui assim, leva-nos a ter amor com todos os santos. Este é um pensamento para mim que é maravilhoso, está aqui mesmo aqui à vista, e às vezes passamos por ele e nem reparamos, porque o versículo 4 está separado do 5, e às vezes pensamos, mas isto não está separado de uma coisa da outra, ela está ligada a uma coisa à outra. A segunda coisa que eu queria chamar a vossa atenção é lermos aqui na esperança que nos está reservada nos céus. Não sei se vocês sabem, mas nós não tínhamos esperança. Nós lemos na carta aos Efésios que nós, gentios, não tínhamos esperança. Estávamos sem Deus no mundo, sem esperança. E é também importante nós repararmos que na Bíblia nós temos crentes que tinham uma esperança terrena. E quando a Bíblia diz que nós temos uma esperança, isto é muito importante, está-nos reservada nos céus. Não tem nada a ver com a esperança de Israel. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 13, muito rapidamente, Jeremias, capítulo 17 e versículo 13... 17 e versículo 13, ó Senhor, esperança de Israel. É impressionante nós vermos que o Senhor é chamado esperança de Israel. Mas uma coisa é o Senhor ser esperança de Israel, e outra coisa é o Senhor ser aquilo que a Bíblia chama esperança nossa. E nós lemos isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 1, portanto à frente de Colossenses. Nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 1, onde nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Uma coisa é o Senhor, é o mesmo Senhor, ser esperança de Israel. Outra coisa bem diferente é o Senhor, o mesmo Senhor, ser a nossa esperança, da igreja, do corpo de Cristo. E isto é muito importante ver estas diferenças. Eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte: nós podemos cair em dois extremos, que é, por um lado, reivindicarmos para nós coisas que não nos foram prometidas. E nós vemos a Igreja professa ser muito fértil nisso, por aí, na cristandade. Reivindicarem para si promessas que Deus não lhes fez. E há coisas que Deus prometeu a Israel, eles estão a reivindicar aquilo para eles. E outra coisa é nós cairmos no extremo de não percebermos que, apesar das diferenças de Israel e da Igreja,
um que tem uma esperança terrena, que é Israel, e a outra que é a igreja que tem esperança celestial, não percebermos que há pontos comuns. E o ponto comum mais forte que existe entre Israel e a igreja é o próprio Senhor. É o mesmo Senhor. O mesmo Senhor que é a esperança de Israel é o mesmo Senhor que é a nossa esperança. Aliás, na ceia do Senhor em particular, nós vemos como a esperança de Israel e da igreja estão unidos pela cruz. Ambos foram beneficiados pela obra da cruz. É impressionante como é que a obra da cruz tem consequências para ambos os povos, para ambos estes dois grupos de crentes. Nós estamos unidos pela obra da cruz, ou seja, estamos unidos pelo Senhor. É o mesmo Senhor, mas é importante vermos o que é comum, mas vermos o que é diferente. E este aspecto é um aspecto muito importante. Sabem uma coisa? Nós temos que ser muito bíblicos. Ainda hoje eu estava a escrever, e foi agora à noite, eu até pensava assim, depois de estar naquele estudo bíblico com o Cristóvão lá em Angola, e com aqueles jovens lá em Angola, e eu era assim, eu cá com os meus professores era assim, porque já ontem foi 1h30 com o Cristóvão, hoje foi pelo menos mais meia hora, e eu era assim, a minha vida está a andar para trás, eu não tenho tempo para nada. Mas sabem de uma coisa? Eu dou graças a Deus, porque o Senhor compensa-me. E eu já recuperei terreno. E até parece que ele ajuda a fazer as coisas mais rápidas depois. E consigo fazer. É impressionante. Não me perguntem como é que é. Mas o Senhor cuida. Ou seja, eu não perco nada. E o Cristóvão era assim para mim. Desculpa lá, tu precisas do teu tempo. Não, Cristóvão, tu tens a prioridade. Depois alguém estava-me a ligar ao telefone. Estava eu a falar com ele e alguém estava-me a ligar. Quem é que me estava a ligar? Já não sei quem era, mas era um de alguém nosso que me estava a ligar. E eu era assim, Cristóvão, alguém me está a ligar, mas eu vou continuar a falar contigo. Não atendo, e não sei o quê. Não atendo, Cristóvão, tu és mais importante do que os outros. Mas eu não sou mais importante que os outros. Não, neste momento és. Porque os outros eu tenho-os aqui perto. Eu tenho-te muito longe e isto é muito importante. E, portanto, é muito importante nós, de facto, darmos atenção à Palavra de Deus. Estudarmos a Palavra de Deus. E ainda hoje, quando eu estava a estudar a Palavra de Deus, reparei no capítulo 13 do livro de Deuteronômio, como é que naquele capítulo 13 do livro de Deuteronômio Deus fala dos profetas em Israel, que faziam milagres, e sobre os quais pendia o castigo de Deus com a morte. Isto é significativo, sabem porquê? Porque nós vivemos numa sociedade, e os crentes às vezes embarcam nisto, se não tiverem cuidado. Vivemos numa sociedade em que as pessoas pensam que se houver milagres são certos. Que a existência de milagres é sinal de Deus. É sinal da presença de Deus. É sinal da manifestação de Deus. Não há coisa mais errada. A existência de milagres pode ser indício da presença de Deus e da manifestação de Deus, mas também pode ser indício de perdição, indício de erro e não de verdade. E nós vemos isso nas Escrituras em muitos lugares e, portanto, não fiquem, quando alguns dizem, entre vocês não há milagres, e milagres, ali é que há milagres, e ali é que há milagres, e ali é que há milagres. Aqueles que se asseguram nos milagres, como pensando que estão na verdade por causa dos milagres, tenham cuidado, porque por causa dos mesmos milagres podem estar exatamente no erro. Isto é muito sério. Portanto, a palavra de Deus tem que ser estudada com muito cuidado. E, neste caso da esperança, também devemos estudá-la com muito cuidado. A Bíblia diz, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era uma coisa que se preocupava imenso, ele orava pelos crentes. E em Efésios 1:18, e uma das coisas que ele orava era para que nós soubéssemos qual era a razão da esperança. Aliás, vamos ler, que é para não me enganar. Efésios 1:18, está mesmo aqui ao lado. Ele diz assim, ele orava para que nós tivéssemos iluminados os olhos do nosso entendimento, para que soubéssemos qual é a esperança da nossa vocação. E nós, quando estivemos aqui com o David Cerqueira este fim de semana, os que estiveram aqui na reunião de homens, certamente que ouviram que a palavra vocação quer dizer chamada. E, portanto, a nossa chamada, nós precisamos saber qual é a esperança da nossa chamada. E a esperança da nossa chamada, a nossa chamada é celestial. A nossa vocação é celestial. Nós não temos uma vocação terrena. E Paulo orava para que nós soubéssemos que esperança temos.
E há uma outra coisa importante acerca disto. Sabem porque é que ele está muito preocupado também em que os crentes tenham consciência da esperança que têm? Porque a esperança que eles devem ter não é a esperança de Israel, é a esperança celestial, mas é a esperança que advém da revelação que Deus lhe deu, a ele, Paulo. Querem ver? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Olhem o que ele diz aqui. Diz ele assim. Nós conhecemos a passagem, certamente. No versículo 13 nós lemos assim, capítulo 4, versículo 13. Diz ele assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como aos demais que não têm esperança. Eu não quero que vocês sejam como aqueles, os demais que não têm esperança. Vocês têm que ter esperança. Mas é curioso que no versículo 15 ele diz assim, para que eles tenham esperança: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. E depois ele fala sobre a esperança dos crentes, que é não ficar nas sepulturas, e a dos vivos, que é de serem transformados quando o Senhor vier. E o que eu queria chamar a vossa atenção é que ele diz: eu digo-vos isto pela palavra do Senhor. Como é que eles podiam ter esperança? Por aquilo que ele diz pela palavra do Senhor. Digo-vos pela palavra do Senhor, ou seja, fazia parte da revelação que Deus lhe deu. Isto fazia parte da revelação que Deus lhe deu. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não era uma invenção dele, não veio da cabeça dele, fazia parte da revelação que Deus lhe deu. E, portanto, nós precisamos de perceber exatamente qual é a nossa esperança e não confundirmos a esperança terrena com a esperança celestial. Eu digo-vos que não há coisa mais triste do que... Não é que não haja coisa mais triste. Eu já estou quase com o Manela há bocado, chamou-me a atenção para um pequeno pormenor. Não, eu conheço-te, pá. Não. Alguma compreensão. Não. Sigamos o base a algum dos presentes que pensa lá. Não. Por favor. Algum dos presentes que interpretasse mal as tuas... Eu conheço. Que interpretasse mal as tuas palavras e que pensasse... Eu sei, e que eu conheço. esta afirmação Sim, não, eu agradeço. Não, eu agradeço. Objetivos do que somos objetivos. E não temos certezas. Ou pelo menos que não podemos afirmar até juntos. Claro, eu agradeço-te, eu agradeço-te, não tem problema nenhum. Eu agradeço-te porque nós... Mas eu com isto já me estou a perder aquilo que eu ia dizer. Mas o que eu estava a dizer, não há coisa mais triste, não. Já sei o que é ia dizer. E por isso é que eu me referi a ti. Eu disse, não há coisa mais triste. Depois corrigi assim, lá estou eu a ser... Lá temos a tendência às vezes para fazermos uma afirmação demasiado forte. Há coisas mais tristes. Esta não é a coisa mais... Mas é uma coisa muito triste. E por isso é que eu estava a dizer, eu agradeço, porque às vezes, até às vezes sem pesarmos bem as palavras, podemos fazer uma afirmação mais forte do que... Porque há essa possibilidade, eu admiti. Portanto, está fora de questão. E cá estava eu mais uma vez a dizer, não há coisa mais triste. E eu depois pensei assim, não, esta não é a coisa mais triste. Há coisas mais tristes. Mas é muito triste nós vermos pessoas aplicarem à igreja coisas que têm a ver com Israel. É triste ver crentes pegarem Mateus capítulo 24 e dizerem que nós passamos na grande tribulação, porque confundem a esperança terrena de Israel com a esperança da igreja, por exemplo. E cada vez parece que há mais, e eles parece que se multiplicam por aí, e dizem disparates e dizem asneiras, porque exatamente não distinguem Israel da igreja, e depois misturam Israel com a igreja, e passagens que têm a ver absolutamente, estritamente com Israel, querem aplicá-la à igreja. E dizem assim, olha esta passagem, Mateus 24, a igreja passa na grande tribulação. É claro que se eu olho para Mateus 24, quem lá está passa na grande tribulação, mas a minha pergunta é, está ali a igreja, o corpo de Cristo? E podemos falar muito mais ao longo desta linha, mas isto só para dizer... Compreender qual é a nossa esperança e distingui-la de Cristo, esperança de Israel, é muito importante para também nos sabermos situar nas Escrituras. E não digo mais. Força. O apóstolo Paulo e neste caso Timóteo... Chega-te aqui se não te importas, que é para ficar... Eu sou um pouco rouco também. Pronto, mas ainda pior. A minha voz já não é muito simpática, rouco pior ainda. Esperemos que as palavras tenham alguma coisa de melhor do que a voz. O apóstolo Paulo e Timóteo, e não sabemos também se outros, dizem aqui, sempre damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Porque desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus
e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. A esperança é uma coisa que faz parte da natureza cristã, mas também é importante na natureza humana também. Não sei se todos os presentes já passaram por momentos na sua vida de falta de esperança. Se algum dia vos passou essa experiência dolorosa de falsa de esperança. Eu já passei pela minha vida. De desespero, não é, Manuel? Eu já passou pela minha vida. Se não vos aconteceu ainda, dêem graças a Deus, porque não é desejável passarmos, porque nunca nos esqueçamos de sermos utópicos. Nós somos homens, pecadores, salvos pela graça de Deus, nomeados por Deus como embaixadores, mas que estamos num mundo que não é nosso, no qual somos estrangeiros e peregrinos, e estamos sujeitos às mesmas tribulações, ou piores ainda, do que aqueles que não são crentes. Portanto, não tenhamos a ilusão de que pelo facto de somos crentes, seremos poupados, seremos beneficiados pela natureza, porque as leis que regem a natureza que Deus criou, muitas delas nos afetam a nós de uma forma ainda mais violenta, e às vezes perdemos a esperança. Falo da esperança física, da esperança humana, da esperança que nós às vezes temos nisto, aquilo e no outro. E quantas vezes temos esperança onde não deveríamos ter esperança? Temos esperança naquilo que na verdade não era a razão para nós termos esperança. E quando isso acontece, sentimos, portanto, em algum momento da nossa vida, que porque a nossa esperança era infundada, a desilusão e a tristeza e a dor veio a seguir a essa esperança. E esperamos muitas coisas. Há muita gente neste mundo que vive as suas vidas baseada numa esperança acerca dos filhos, acerca da família, acerca dos negócios, acerca das profissões, acerca do futuro, acerca de muita coisa, acerca do dinheiro. Esta semana tive uma revelação de Deus. Cuidado com as revelações. Eu vou ser claro. Eu vou ser claro para que ninguém me ouça, para ninguém se evite. Não. Manel, agora chegou a minha vez de também... Muito obrigado. Aliás, há aqui um pormenor que eu sempre gosto de salientar. Vou entrar contigo. Deus nos dê sempre a graça de podermos ser leais e transparentes uns com os outros. Exatamente. Ainda que às vezes não com o espírito que eu tive há pouco. Um pouco revoltado. É porque nós tivemos... Não, tive. Deus sabe os nossos sentimentos. Ainda gosto mais de ti. Mas deveríamos sempre tentar pôr as nossas dúvidas e exortar-nos uns aos outros para que andemos nos caminhos certos. E quando porventura um irmão não está assim naquele caminho, se tivermos a graça e o amor suficiente para lhes falar de acordo com a verdade do Evangelho, que é isso que íamos falar assim rapidamente, então nós estaremos a fazer um bem muito importante. Mas tive uma revelação, não da parte de nenhum ser especial, até porque hoje em dia a palavra de Deus diz, portanto, que se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo no céu, vos anuncie outra boa nova ou outra revelação, seja maldição, Gálatas capítulo 2, versículo 8, portanto, qualquer revelação, qualquer nova visão, qualquer nova... 1:8, deve ser 1:8. Perdão, Gálatas 1:8. Ainda que nós mesmos ao anjo do céu vos anuncie uma nova revelação, seja anátema, seja maldito. Portanto, está posto a parte de Deus revelações extra-bíblicas e extra o Evangelho da Graça para a Igreja. A esperança. Mas qual foi a revelação que tu tiveste? Que neste mundo... Mas este indivíduo está cada vez mais polémico, os anos não lhe têm feito bem. Neste mundo nós não podemos servir a Deus e a Mamon. E Mamon, literalmente, é as riquezas. Quem quiser servir a Deus neste mundo não pode servir as riquezas. Não estou a dizer com isto que deve viver uma vida de ermita, mas não pode ter o seu coração nas riquezas. Deve ter o seu coração em Deus. Se tiver o coração nas riquezas, não venha cá tentar com conversas, porque isso não funciona. Ou serve a Deus, e o coração está em Deus, ou serve as riquezas, e o coração está... Agora, ter o coração em Deus e o coração nas riquezas não pode ter. É uma graça alguém ter bens neste mundo. É uma graça muito grande. E feliz aqueles que conseguem ter isso. Que algum que tenha bens neste mundo e que consiga não ter o coração neles. Isso é que é a graça. Não é o ter. É o não ter o coração e conseguir viver como se eles não existissem. Mas isto é uma revelação que eu creio da palavra de Deus, não foi nenhuma revelação de nenhum anjo, nada disso. Eu vou terminar rapidamente também. A esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes, que produziu amor,
Esta esperança produziu amor. Esta esperança não produziu... Irmãos, eu gosto muito de um cristianismo prático. Para mim, um cristianismo que não se baseia em atitudes práticas, não diz nada. É conversa fiada. Desculpem o termo. Eu não gosto muito de aplicar termos, quando estou a falar em público, não gosto de aplicar termos, aquelas palavras que aplicamos a título particular. Acho que pela referência que nos merece a palavra de Deus, pelo ato que estamos aqui e pelo lugar onde estamos, o lugar é um lugar comum, é uma casa, mas a partir do momento em que nós aqui entramos com a palavra de Deus, ela torna-se santa. E devemos respeitá-la por isso. Os irmãos, desculpem, eu já disse várias vezes. Se me permitem, com os meus 60 e quase 2 anos e alguns cabelos brancos, começo a ter esta autoridade, com cabelos brancos, não o resto. Mas, quando cheguemos à casa de oração, irmãos, façamos um esforço. Entremos, sentemos, oramos a Deus, leamos a Bíblia e temos tempo de nos cumprimentar uns aos outros quando sairmos. Primeiro cumprimentemos o Senhor. Primeiro falemos com o Senhor. Primeiro peçamos pelo pregador, pelos pregadores, pelos anciãos, pelos diáconos, pelos doentes, por aqueles que temos em casa, pela nossa família, por nós próprios, pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, pelo campo missionário. Temos tanto para pedir e para agradecer ao Senhor pelo dia que nos deu, para que nós possamos também estar atentos à palavra de Deus. E quando sairmos, depois de ouvirmos a palavra de Deus, temos o coração cheio pela palavra de Deus, então, irmãos, calorosamente nos cumprimentamos uns aos outros. Não é que nós temos aqui altares ou queiramos ser santinhos. Não é isso, não temos aqui altares. O lugar onde nós vivemos, e bem, são lugares simples, são lugares humildes, que devem ser humildemente conservados, com dignidade, com limpeza, porque eles são o lugar onde a palavra de Deus é anunciada e onde os seus embaixadores estão presentes. Há dias ouvi uma pessoa que dizia assim: quando vamos ter com um juiz, procuramos, não é comum, nem os presos, quando vão ter com o juiz, vão com a sua roupa normal. Geralmente há-se uma roupa melhor, fazem a barba, arranjam-se, vestem-se, porque vão perante o juiz, às vezes ouvir uma sentença. É ou não é? Ninguém vai para o tribunal perante um juiz com a roupa de trabalho. Nem o preso leva a roupa que está lá no caso. Ele vai se vestir, vai se arranjar, e ele tem que se arranjar em coisas. Vai perante o juiz. Nós estamos perante o Senhor do Universo. Nós estamos perante o nosso Salvador. O Senhor que é perfeito, que ordenou todas as coisas perfeitas. Vou-me calar já. Ouvi isto pela palavra da verdade do Evangelho. Como é que conheceram a palavra da verdade do Evangelho? Por ouvirem. Certo? E como é que eles ouvem? Quando alguém lhes prega. E como é que alguém lhes prega se não houver quem fale? E como é que esses falarão se não forem enviados? Eu volto a insistir nesta tecla, irmãos. O Evangelho, a boa nova do Evangelho é uma responsabilidade individual e que ela se pode fazer de uma forma quase que misteriosa. Dia a dia, de uma forma humilde. Não temos que andar a dizer o que é que fazemos, deixamos de fazer. Falamos porque sentimos e porque amamos o Senhor e porque sentimos essa necessidade de falar. Mas a Igreja tem a responsabilidade, de uma forma organizada, de ter um campo missionário objetivo, de enviar missionários para aqui, de orar pelo sentido e enviar missionários para novos campos missionários, para a plantação de novas igrejas, irmãos. Desculpa. Isto tem que ser feito. Se não for feito, teremos que responder perante Deus um dia pela nossa conversa e pela forma como nós temos vivido neste mundo, ano após ano, após ano, após ano, após ano. Os anos passam, nós tornamos velhos, alguns partem, como o irmão Armando partiu há dias, outros vão partir dentro de dias, nós não sabemos se partiremos amanhã, daqui por um mês, e sentimos que o erro está a caminhar de uma forma tremenda. Mas eles, irmãos, os filhos das trevas, são mais sábios do que nós. Não vos digo mais nada. Eles estão a ser mais sábios do que nós. Temos a obrigação de tornar esta palavra da verdade, o Evangelho da verdade, mais conhecida. Porquê? Porque ela nos dá a nós uma alegria imensa. Vamos e voltamos alegres e felizes, porque seguimos a palavra de Deus. Mas também, aqueles que a ouvem, depois de serem salvos, têm uma coisa sem a qual não se pode viver neste mundo, porque torna-nos piores que as pedras. É a falta de amor. Podemos estar vivos, mas se não tivermos o amor de Deus no nosso coração, aí estamos eternamente perdidos. Mas se não tivermos o amor também, mesmo o amor humano, mas se não houver o amor de Deus no nosso coração, somos os mais miseráveis deste mundo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. O nosso interesse, quando estamos aqui reunidos,
Eu hoje, à semana, não falarei. Nem daqui a à vontade. Quando estamos aqui reunidos, o nosso interesse é melhorar. Nenhum de nós está aqui, ainda que às vezes as nossas palavras, as nossas atitudes não sejam aquelas que deveriam ser. Provavelmente não é de prejudicar ninguém. Estou convencido que nenhum dos irmãos aqui está connosco. Penso que nós não temos connosco visitas, temos apenas connosco irmãos. Podemos falar com um pouco mais de liberdade, senão não o faríamos também, não é? Mas os irmãos, sempre que fazem alguma coisa, procuram fazer o melhor. Eu sei. Mas podemos fazer melhor ainda. Podemos fazer melhor. Que o Senhor nos ajude. Ele nos tem dado a sua palavra, nos tem dado um privilégio, que é termos quem nos tem sabido explicar a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma coerente, de uma forma bíblica. Não nos temos deixado levar por este cristianismo que corre de vanglórias humanas, de títulos honoríficos, de negócios, de negociatas. Mas precisamos ainda de melhorar mais e de sermos fiéis embaixadores, fiéis ministros. Nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Viram o que aconteceu a este embaixador que teve em Portugal agora, que já foi embora do Iraque? Porque os filhos dele não se portaram à altura, ele foi retirado de Portugal, porque ele, portanto, perdeu a autoridade, porque os filhos não foram dignos de um embaixador. O que é que os filhos fizeram? Andaram com outro jovem à pancada. Muito ou pouco, agora não me importa que eu não estava lá, não sei. Andaram à pancada. Não deveriam ter feito. E são filhos do embaixador do Iraque. E que alguns de nós pensamos, o Iraque é uma terra de bandidos. Pois é. Mas o embaixador em Portugal, que representa um Estado supostamente, entre aspas, de bandidos, alguns pensam que é só de bandidos, porque os filhos não tiveram a consciência do seu lugar como filhos do embaixador, foram retirados daqui e vão ser julgados pelos seus comportamentos lá no Iraque. Isto deve-nos fazer pensar um bocadinho acerca dos nossos atos, da nossa conduta como cristãos. Que o Senhor nos ajude. Irmão Alberto, nós não nos conhecemos, ainda nos iremos conhecer um dia, não sei quando, mas vamos nos conhecer um dia. Que o Senhor abençoe também esse irmão. E o nosso irmão Cristóvão também, e esses jovens lá embaixo, em Angola. Não sei se sabem alguma canção que eu conheço, é o Umbundo. Vou cantar para vocês uma canção em Umbundo que eu conheço. Eu nunca fui a Angola, mas conheço Angola, porque já falei tantas vezes, já me falo tantas vezes de Angola, que até sei uma canção em Umbundo. Eu vou cantar. Antes de cantar, diz o que é que significa, sabes? A canção diz isto: com boas novas estas são, que Cristo dá a salvação, morrendo Ele na cruz por mim, a vida eterna terei. Me deu. Então a canção em Umbundo diz isto: Onda caiu veio poço cá, yokuti so popela, wafila bekel colosso, da tabola moenho copui. Graças a Deus. Olha que eu não conseguia cantar isso. Tinha que aprender muito. Já agora, Cristo, como é que se diz? Não é aí. É que tens que vir aqui. Para Não, falar. não, é do mundo. Como é que... Cristo... Quão boas novas estas Sim, não. Mas são, Cristo é o mundo, como é que se diz? Cristo dá a salvação, morrendo Ele na cruz por mim, a vida eterna me deu. É um mundo. Onda caiu veio poço cá, yokuti eso, o pela, wafila mekel colosso, da tambola moenho copui. Muito bem, graças a Deus. Também é o único que saiu um bom. Graças a Deus. O Senhor é bom. E cá está. Ouvimos um irmão falar numa língua diferente, mas tivemos interpretação, que é muito importante. Tivemos línguas estranhas no culto, atenção. Não, mas pronto, mas não. Não só está. Certo. Ok. Não sei se algum de vocês quer dizer alguma coisa, mas agora também já tiveram oportunidade e não quiseram. Portanto, agora vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Faz favor. Agradeço aos irmãos da Igreja em Quinta do Conde pelo privilégio de participar convosco. Colossenses capítulo 1, verso 6. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como pode? A palavra está em todo o mundo.
desde aquela época e como se espalhou. Peço licença ao irmão Dário para continuar um assunto que ele já se referiu: a diferença do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Para estudar a Bíblia, ler e entender as Escrituras, precisamos fazer algumas perguntas para compreender o que fora dito e ensinado. O que foi dito é uma pergunta. Quando foi dito? Para quem foi dito ou escrito? Por quem foi dito? Para que propósito? Qual o propósito daquele texto? A princípio, ler e entender a Bíblia é como montar um puzzle. Aqui no Brasil chamamos quebra-cabeça. No início parece que as cores se misturam e nada faz sentido. O começo de quem lê a Bíblia é assim: misturam-se as cores do desenho, o azul do céu com um outro azul do mar, e assim vai. Mas com perseverança, paciência, as peças vão se encaixando e a figura, a foto da paisagem vai se formando e se forma de uma maneira bela, bonita. Quando entendi a diferença do Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, a minha vida espiritual ganhou forma, cores, outra vida. Sou grato a Deus por esta igreja. Um conselho: sempre que faltar informação para entender alguma passagem na Bíblia, é bom começar a desconfiar se não estamos a nos ocupar com algo que não é o tema daquela passagem, daquele texto. Um exemplo é o que ocorre com a palavra assembleia, que significa igreja, congregação ou ajuntamento. Mas é o contexto onde se encontra que determina seu sentido. Se é uma assembleia de israelitas, Atos 7:38, ou uma assembleia de opositores, Atos 19:32 e 39, e a assembleia do remanescente judeu, Mateus 16:18, e a assembleia corpo de Cristo, da qual participamos, fazemos parte. Agora, a palavra evangelho, que significa boa nova, boa notícia, mas pensar que Deus só teve para a humanidade uma única boa notícia é diminuir a grandiosidade de Deus e da sua oferta de salvação. Há quem pense que só há um único evangelho, que até quando lê que Deus anunciou o primeiro evangelho a Abraão, lá em Gálatas 3:8. Será? Será que ele soube, Abraão, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia? 1 Coríntios 15. Bom, olhando Lucas 18, de 31 até 34, vai revelar que os 12 apóstolos percebiam nada disso. A necessidade de Cristo morrer e ressuscitar, eles não entendiam. Devemos saber distinguir para não confundir. Os dois evangelhos que se encontram no chamado Novo Testamento são o Evangelho do Reino, um exemplo é Mateus 24:14, e o Evangelho da Graça de Deus, Atos 20:24. Sempre que a expressão Evangelho do Reino surge nas Escrituras, muitos pensam tratar-se do mesmo Evangelho da Graça de Deus, pensando que se tratam de expressões diferentes para o mesmo Evangelho. Como as pessoas gostam de espiritualizar a Bíblia para colocar suas ideias e doutrinas, não é mesmo? De fato, há expressões diferentes para cada um destes evangelhos. O Evangelho do Reino também é conhecido pelas expressões Evangelho da circuncisão, Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho. E o Evangelho da Graça de Deus também tem lá suas expressões, como o Evangelho da incircuncisão, Gálatas 2:7, o Evangelho da glória de Cristo, segunda carta aos Coríntios 4:4, o Evangelho da glória de Deus, 1 Timóteo 1:11, o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo, ou só o Evangelho, que aparecem nas cartas de Paulo. Agora, quando as expressões são semelhantes ou iguais,
É o contexto onde as mesmas ocorrem que determinam se a referência é o Evangelho do Reino ou da graça de Deus. Agora, para terminar, eu, Alberto, apresento um exemplo. Por exemplo, aqui Mateus 24, verso 14. Lemos que o Evangelho do Reino, quando o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, então viria o fim. E aqui, Colossenses 1, verso 6 e também o 23 diz isso. Lemos que o Evangelho da graça de Deus, que Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo, diz que já nos dias do apóstolo, o Evangelho estava em todo o mundo e fora pregado a toda criatura. Agora, o fim não veio. As Escrituras revelam que a pregação do Evangelho da graça culminará com o arrebatamento da igreja. E isso é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Logo que o arrebatamento ocorrer, o Evangelho do Reino será pregado novamente em todo o mundo. Aí sim, um testemunho a todas as pessoas. Então virá o fim. Bom, o fim chegou agora na minha participação nesse estudo. Oro para que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para aplicar sua palavra em nossas vidas. Que Deus nos ajude.